Agência de propósito Fast Food, em que posso ajudar? Oi, então, eu acho que minha vida é um livro em branco. Eu não tenho um propósito ou um motivo pelo qual isso vale a pena viver. Eu gostaria de saber o que vocês têm para me recomendar. Você veio ao lugar certo. Você nem vai precisar se esforçar muito. Nós temos um plano chamado Propósito Extreme. Ele tem os melhores propósitos que todas as pessoas querem ter. E que tal encontrar uma forma de fazer dinheiro fácil e viver ostentando? Não, isso não me parece interessante. Envolver-se em um relacionamento sem compromisso? Isso soa tão superficial. Essa é boa, essa é boa. Fazer da sua vida uma busca de prazeres imediatos. Não. Viver em constante fuga das suas responsabilidades. Que horror! Buscar realização profissional sem ter que se aperfeiçoar para isso. É sério que isso é uma opção? Procurar por validação emocional para ter suas vontades atendidas. Por que eu faria isso? Dedicar-se ao ministério para ser vistos por muita gente. Espera, para! Porque uma pessoa ia querer pra si qualquer uma dessas opções. As pessoas são assim. Elas não pensam duas vezes em fazer o que deseja, desde que seja rápido e prático. Tá, e se eu não quiser fazer como as outras pessoas, então? Então você quebraria o padrão. E o que eu preciso fazer para quebrar o padrão? Definir a sua identidade. Essa é uma das formas de você definir o seu propósito. Tudo culpa da concorrência. Em nome de Jesus, nós rendemos-nos a Ti, ó Deus, e colocando-nos à disposição do Teu querer, e isso, embora pareça ser tão difícil às vezes, porque a vontade humana muitas vezes se sobrepõe ao Espírito, mas em nome de Jesus, nessa noite, assim como o Senhor tem falado conosco, que não seja diferente, que a Tua palavra, ó Deus, que quebra as penhas, que a Tua palavra, como um martelo que rompe oposições, possa quebrar argumentos mentirosos que Satanás tem imposto no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é quebre o padrão. Amém? E o padrão, o que é um padrão, irmão? Não é aquele padrão de luz que você tem na sua casa, não necessariamente. O padrão é uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria. Ou seja, aquilo que muita gente pensa, às vezes, é estabelecido como padrão. Aquilo que muita gente acredita é estabelecido como padrão, como certo. Mas nessa noite nós vamos estabelecer alguns pontos aqui, e nós vamos discordar de algumas coisas. Aliás, já que estamos falando sobre padrão, quero estabelecer um padrão hoje. A partir de hoje, todo final de arena, você tem direito, eu preciso saber se você concorda, você tem direito a um pedaço de pizza e um refrigerante na cantina, você concorda? Não? Sim? Poderíamos estabelecer como padrão, então, isso? Claro, então eu vou quebrar o padrão. É mentira, não vamos fazer. Esquece, não tornou-se um padrão, caiu antes de começar. Olha só, falando sobre padrão, nós, e como modelos, nós precisamos entender que todo o ambiente, ele tem o poder de gerar ou realizar ou manter um padrão nas nossas vidas. Todo o ambiente, ele exerce um poder transformador ou limitador. Segundo um jornalista, a teoria de um jornalista inglês diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Isso pode ser maravilhoso, isso pode ser duvidoso ou isso pode ser nocivo. Porque então nós somos o fruto do meio. Nós somos aquilo que aprendemos e vamos reproduzindo.
E eu lembro-me, como um bom gaúcho que sou, há uma canção tradicionalista que diz que o menino, ele quer a bombacha igual ao do pai, ele quer o lenço igual ao do pai, ele quer vestir-se igual ao pai. E aí a canção diz assim: para que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Isso nada mais é do que um padrão familiar. E quando eu falo para você que padrões eles podem ser bons ou ruins, o padrão familiar não é diferente. Talvez o padrão no qual você encontrou-se ou encontra-se dentro da sua casa, talvez você fale assim: isso é tudo que eu não gostaria de ser ou ter. Talvez o que você viveu como padrão estabelecido, você fala: isso não foi legal para mim. O padrão cultural, ele dita coisas as quais nós precisamos engolir em todo o tempo. O padrão social diz que qual é a roupa que você vai ficar bem. O padrão social diz qual é a maquiagem que vai ser legal para você. E eles vão monitorando, ou melhor, eles vão trazendo uma forma sobre as pessoas e nós vamos ficando escravos disso. E aí basta entender sobre o filtro das fotos, né? O antes e o depois. Aliás, eu pedi para o Alex selecionar. Alex, põe uma foto bonita aí, Alex. Qual que é mais bonita? Seja sincera, que você mentir, a outra é porque é natural. Não, não é. Se você fosse sair, o que você escolheria? É a mesma pessoa. Tem mais uma, Alex? Oh! É, né? Tem mais uma, Alex? O poder do padrão transformador da maquiagem. Agora preste atenção, diante do espelho, no natural, essa realidade. Diante do padrão, em Deus, nós somos exatamente o que somos. E esse exatamente é o que somos, contando agora, ou nós somos aquilo que entendemos muito cedo, ser o padrão de Deus, ser quem Ele diz que eu sou, como na frase, ou nós sermos aqueles que com o tempo vamos sendo mascarados ou maquiados por aquilo que vivemos. E aí nós estabelecemos proteções, nós estabelecemos critérios, nós estabelecemos tantas coisas à nossa volta para justificar o que somos, ou por que fizemos, ou por que assim agimos hoje, porque o padrão estabelecido, o modelo foi errado. O modelo foi errado. Mas quando a Bíblia diz que nós somos nova criatura, amém? Onde está isso? Na Bíblia, né? 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: se é que vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas, ou nova criatura. Já as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então o padrão bíblico para mim e para você é o antes e o depois de Jesus. É o antes e o depois de nós conhecermos ao Senhor Jesus. E o padrão bíblico, ele está muito atrelado ao que diz Colossenses 1,13, que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde temos a remissão dos nossos pecados, onde temos o perdão dos nossos pecados. Logo, nós precisamos romper algumas coisas. Logo, a visão de eu estar aqui por estar, aliás, tivemos um momento de oração ontem, eu citei isso, que nós precisamos amadurecer, porque se nós não amadurecermos, o local igreja, o local físico igreja, ele vai ser um lugar bom para estar, ele vai ser um lugar de fuga, ele vai ser só mais um lugar, ou ele vai ser o lugar onde aquilo que é proferido aqui, aquilo que é propagado aqui, ele terá o poder de transformar a nossa história, se houver uma abertura e a boa palavra, a boa semente encontrar uma boa terra. Porque senão, nós vemos escândalos e mais escândalos dentro das igrejas. E eles não faltarão, eles não vão cessar se você orar. Porque depende de cada um, depende as pessoas entenderem qual é o padrão que escolheram para si.
E se nós entendermos isso, nós vamos fazer algumas escolhas, porque o salmista, do Salmo 1, ele nos sugere que a roda dos escarnecedores não é o nosso lugar. Andar com os pecadores não é o nosso lugar. Davi, no Salmo 40, ele traz uma mensagem muito poderosa, porque ele fala assim: eu esperei com paciência no Senhor, ele inclinou seus ouvidos para mim, ele estendeu a sua mão para mim, ele colocou os pés sobre a rocha, ele colocou um novo cântico de adoração nos meus lábios. Então, a igreja, ela não tem o poder de mudar você, se a palavra pregada aqui, ela não encontrar um lugar. E aí nós vamos ver pessoas em crise todo o tempo, toda hora, todo o tempo, toda hora. Sai de uma, é o crente ioiô, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Conhece alguém assim? É o crente ioiô. É aquela bolinha que é enrolada, acho que nem existe mais isso, né? Do meu tempo existia. É um negocinho que enrola um cordãozinho e você joga. Ele vai lá embaixo, você puxa e ele volta. É o crente que uma hora está bem, está tudo legal. Mas de repente ele já está em deprê, ele entrou em crise. E ele nem sabe por quê. Porque ele não entendeu o padrão de Deus, porque ele não entendeu quem ele é, aquilo que a Bíblia diz que ele é. Porque nós estamos nos aglomerando e nós estamos juntando-nos num lugar para pular somente. Isso é maravilhoso, é uma forma de expressão de adoração. Mas se eu não entendo isso, os padrões mentais não mudam. E se o padrão mental não muda, o que é externo, ele sofre ingerências, intromissões. Então o padrão interno, ele precisa ser ajustado. E eu tenho que reconhecer algumas coisas. E esse reconhecer algumas coisas eu fui chamado para quê? O que você está aprendendo quando você vai na célula? O que você está aprendendo quando você senta diante do líder para um discipulado? O que você está aprendendo quando você abre a palavra de Deus? Mas pastor, eu não entendo nada. Mas o que você aprende quando alguém ajuda você a percorrer e a discorrer para a sua vida o que esse livro diz? Ah, pastor, eu estou preocupado com o politicamente correto. Isso é diabólico. Como assim? Porque o politicamente correto diz que você não pode se opor a nada que agride alguém. Então eu tenho que aceitar aquilo que a Bíblia diz que é contra. Eu tenho que aceitar aquilo que a Bíblia diz que é contra. Há pessoas que se perdem, há crentes que se matam, há crentes que têm desejo de morrer, porque as suas mentes estão vazias. Aí vem aquela frase do mundo: uma mente vazia é a oficina do diabo. E o que eu faço para preencher a minha mente? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que Deus, Ele morreu por mim. E que isso não é só uma fábula, não é a história da carochinha. Isso é uma realidade. O Deus que esvaziou-se de si mesmo, habitou entre nós, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a motivação que traz você a esse lugar? Qual é a motivação que faz você estar sentado aqui? Qual é a motivação que faz você voltar amanhã? Qual é a motivação que move você de dizer não para coisas que você dizia sim? O que motiva você? Que padrões estão sendo construídos ou padrões que deveriam ser destruídos e ainda não foram? Eu preciso quebrar alguns padrões. Eu não estou falando de um padrão cultural, irmãos. O que é um padrão cultural? Um padrão cultural, por exemplo. Deixa eu olhar aqui para não errar, né? Tem algum humano aqui? Humano. Mas tem aquele mano assim que você põe aquelas calças grandes e deixa ela para baixo da região glútea. Estilo, mano. Não tem nada a ver com isso, contanto que isso não agrida o que a Bíblia diz. O que os outros vão pensar, irmão, tudo bem. Aliás, tem um irmão, eu não vejo ele até, que se ele tivesse, eu ia pedir autorização para falar dele, mas como ele não está, eu vou falar mesmo se ele não está. Tem um cara que eu acho muito legal. Ele tem um cabelo desse tamanho. E é massa, irmão. É massa, porque é o estilo dele. Não tem nada a ver, ou não deveria ter a ver com o que eu penso dele. Porque isso não agride os padrões de Deus. O que pode agredir é o que eu julgo dele. Se ele acha que é bonito,
Aí já é com ele. Mas tu entende que tem coisas que são culturais e que não tem problema nenhum, mas tem coisas que são padrões morais que não se negociam. E dentro desses padrões morais criados por Deus, eles vão nos levar a um lugar seguro. Eles vão nos levar a conhecer qual é a nossa identidade em Deus. Porque um dia você converteu, amém? Vou perguntar de novo. Um dia você converteu? Oh! E nesse processo de conversão, a sua volta ela foi intensa, radical demais. E agora você começa a entender algumas coisas, mesmo não entendendo perfeitamente, mas julgando ser necessários, que alguns padrões eles precisam ser quebrados e o padrão de Deus ser assumido. Agora eu sei qual é a minha identidade em Deus, ou eu preciso saber. Porque senão eu vou estar sendo levado, como diz o apóstolo Paulo, por todo o vento de doutrina, ou seja, aquilo que me fala eu vou provar se é bom, e eu vou, é legal, não, é de Deus, não é de Deus. Não, alguém que tem a identidade de Cristo, ele sabe discernir pela palavra de Deus quem ele é verdadeiramente, e sabe discernir os ambientes. Agora escute, se há alguém que não está nem aí, para você estar só sentado aí, é aquele que nós julgamos ser inimigo das nossas almas. Porque ele não está preocupado se você está sentado aí, ele não está preocupado se eu estou pregando aqui, ou quem quer que seja, ele não está preocupado se o pessoal toca bem, se não toca. Porque a ação dele é nos desvirtuar da realidade de Deus. Porque eu posso estar sentado aí, eu posso estar pregando aqui, podemos estar tocando aqui, e a nossa vida totalmente alheia ao padrão de Deus. Mas eu estou na igreja. Aliás, o Brasil se gaba de ter um índice de quase 90% de cristãos. 90% de cristãos. E por que nós vemos o que vemos? E por que nós presenciamos tanta coisa? Porque o padrão mental não mudou. E as pessoas não conseguem provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz Paulo aos Romanos em 12:2. Não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, mas é necessário uma faxina, é necessário uma mudança radical de mente, uma metanoia, para que eu possa experimentar, porque senão nós vamos estar reproduzindo cristãos fracos, de igrejas cheias de pessoas vazias, igrejas cheias de pessoas sem propósito, que não sabem identificar sequer ou reconhecer a sua filiação em Deus. E é por isso que alguns paradigmas precisam ser quebrados, é por isso que algumas resistências precisam ser quebradas. Pessoas que vêm para a igreja porque elas precisam de algo e julgam que por estarem aqui Deus vai visualizar e vai printar e vai dizer assim, olha, no dia 30, hoje é 31, né? No dia 31, que dia que é o negócio? Dia 15, né, Alex? No dia 31 de agosto, eu vi que o pajé estava no culto. Estava na arena. O pajé é digno, ele é merecedor. Ele está incluído na meritocracia. Ou seja, ele tem mérito para receber porque ele estava lá, mas não tem nada a ver, irmão. Enquanto nossos padrões não forem reformulados e nós agarrarmos e decidirmos para vivermos e lutarmos para viver essa necessidade do alto, essa intenção de Deus para as nossas vidas, vai acontecer o que aconteceu algum tempo atrás. O que aconteceu algum tempo atrás? Nós tínhamos aqui quase 300 jovens. E cadê esses jovens? Aonde estão esses jovens? Oxalá estivessem em outros lugares, ocupando outras igrejas, aprendendo, mas muitos deles são vistos nas redes sociais todos os dias, porque eles não quebraram o padrão mental, e eles continuam sendo servos, escravizados pelo sistema, pela sua mente, pelas pessoas, porque eles mantêm-se num padrão mentiroso. Pergunto ao seu irmão, quem é você na verdade? É necessário quebrar o padrão. Por isso que Jesus diz em Mateus 7:24, que o prudente, ele constrói a sua casa, a sua vida, a sua identidade na rocha. E a rocha é você passar pela areia, é você ir mais fundo.
é trabalho, é intensidade, é fé, é decidir, é aliança, tudo isso. Já imaginou, quem estuda aqui, já imaginou se fosse legal você simplesmente chegar na sala de aula e alguém gritar seu nome, ei, Tibúrcio, e você fala, presente. E assim todos os dias letivos do ano, e chegar no ano, você não faz nenhuma prova, nenhuma avaliação, mas você esteve presente todos os dias. Você vai ser aprovado? Não, irmãos. Então, volto a dizer, só pelo fato de você estar aqui, não quer dizer que você seja aprovado, ou que você vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Salmo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem lá vai permanecer? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, aquele que não se entrega à vaidade, aquele que entendeu que o reino de Deus é um comprometimento, é uma aliança, é um cordão de 3 dobras. Para quê? Para fazer de você um anunciador respaldado pelo céu. Respaldado pelo céu. Porque é isso, para isso que nós somos constituídos. Ah, mas pastor, os negócios às vezes não dão certo. E quer saber? Vou dar uma boa notícia para você. Tem muita coisa que não vai dar certo. E eu estou só situando você de uma realidade. E não é porque Deus não ama você. Não é porque Deus não nos ama. Talvez porque as decisões de outros nos atingiram. Mas eu não tinha nada a ver. E às vezes isso acontece. Quantas vezes eu fui atingido por decisões alheias? Que dava vontade de pegar quem tomou aquela decisão e fazer uma oração primeiro. Deus, salva, porque eu vou matar. Então, se é para o Senhor levar, leva salvo. Porque depois eu me arrependo. E nós somos envolvidos em situações todo o tempo. O apóstolo Paulo dizia assim, olha, a única coisa que eu sei quando visitar outras cidades é que o Espírito Santo, ele me avisa que eu vou ter problema. Mas ele havia quebrado os padrões da sua mente. Ele podia dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E é um grande desafio para nós, jovens, amém? Vivermos nesse mundo onde tanta coisa nos é ofertada. Faculdades com ensinos ideológicos, propostas ideológicas, minimizando, ridicularizando, ou até desacreditando a existência de Deus, ou colocando Deus numa caixinha, dizendo, não, se Deus é amor, Ele não faz isso. Não, claro que Ele não faz muita coisa, Ele se move pela sua palavra, pelos princípios que Ele estabeleceu. Então, talvez seja necessário tomar decisões a partir de hoje. Talvez seja necessário quebrar padrões que nós julgamos ser maravilhosos, mas que no final eu vejo que é que nem Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas eles levam à morte. Quantas pessoas estão distanciadas, porque um dia no seu coração foram setadas com a seta do eu não concordo. Ah, eu não concordo com isso ou com aquilo. Quinta-feira eu estava diante do meu bispo lá, fui levar o meu menino que vai casar para fazer como é que chama? O curso de casais, enquanto eles estavam com o bispo Prado e a bispa Lúcia, bispa Ana Lúcia, que estarão aqui dia 15, fui lá no bispo Arthur e a gente estava conversando. E eu falei para ele, bispo, esses dias eu estava analisando a minha trajetória com Deus, porque sem Deus eu nem gosto de lembrar. Só quando é para testemunhar alguma coisa para a glória dele. Mas eu falei, quantas vezes eu fui incentivado, quantas vezes eu fui preterido ou deixado de lado, quantas vezes alguém me encheu a minha bola, quantas vezes alguém me esvaziou, quantas vezes eu recebia tapinha nas costas e dizia, vai, e quantas vezes os tapinhas dizia, vai se lascar. Quantas vezes na caminhada de 20 e poucos anos, 18 como pastor, que eu poderia, se eu estivesse vivendo num padrão natural, eu nem estaria aqui hoje com vocês. Talvez, como a Bíblia diz, teria voltado ao vômito, como o cão volta ao vômito. Eu decidi quebrar o padrão natural na minha mente. E me permitir que a ação do Espírito de Deus, então agora me conduza pela vontade dEle. E a vontade dEle, irmão, vou dizer para você, muitas vezes vai ser contrária à sua vontade.
a sua vontade. Às vezes a vontade dele só vai revelar o nosso nível de, não intimidade, infantilidade. Eu vejo crentes que andaram, que já de repente falam, ei, quer saber, não sei se é isso, fala para você uma corda. Eu não sei se é isso. Pessoas que dizem ter tido experiências com Deus. Pessoas que Deus usou para trazer mais um monte de gente. Pessoas que Deus usou, que foram boca de Deus para outros tantos, agora estão ali. Poderíamos abrir Hebreus 5, 11, 12. Pelo tempo em que vocês estão aí, deveriam ser mestres. Mas agora precisam de novo aprender o essencial, o natural, aquilo que é tão simples. O problema de não quebrar o padrão é que às vezes nós olhamos para nós e nós somos aqueles lá atrás ainda. Nós não conseguimos identificar o que Deus já fez nessa caminhada. E nós somos aqueles humilhados, nós somos aqueles deixados para lá, nós somos aqueles que as pessoas foram insensíveis, nós somos aqueles que foram violados, seja na essência da alma, do corpo, e nós ficamos aquilo tanto tempo, e ficamos como aquele moço que um dia Deus deu a oportunidade de assentar-se à mesa do rei e ser restituído com tudo que lhe fora roubado. Um moço chamado Mefibosete, porque o seu avô havia morrido, o seu pai havia morrido numa guerra, ele com 5 anos, ele é pego pela sua babá, para não morrerem, e ele cai, quebra os seus pés, cresce aleijado, longe do seu território, longe da sua, como é que eu vou dizer? Que ele seria príncipe, seria rei. Aí de repente, um homem de Deus, ele assenta-se no trono, e ele pergunta, alguém da descendência de Jonatas, meu amigo, para que eu honre? E alguém diz, claro, mas o piá é aleijado. Está aí, aleijado, ou seja, era o estigma que estava sobre ele, sofrido, roubado. E manda chamar aquele moço. Ele já tinha família, já tinha filho. E é interessante isso. E o padrão dele estava sendo jogado sobre a sua casa. Da miserabilidade, da autocomiseração. Então ele é chamado e o rei fala, a partir de hoje você vai assentar-se comigo. Eu vou restituir aquilo que era dos seus pais. E aquele moço, diante de uma oportunidade tremenda da sua vida, ele diz assim, quem sou eu para olhar para mim? Para que o senhor olhe para mim desse jeito? Porque eu sou como um cão. O padrão da dor o escravizava. Irmãos, eu não tenho dúvida que se eu perguntar aqui, quem é filho de mãe solteira, muitos vão levantar sua mão. Quem é filho de pais separados, muitos vão levantar sua mão, mas isso não define a sua vida, não define a sua identidade, o que define é que você é filho de Deus. É esse entendimento que você tem que ter. Então pega o que está amassando você e joga fora. Pega a dor que você está sofrendo e joga no colo de Deus. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Quebre os padrões humanos. Ah, se eu tivesse tido isso, você não teve. E agora? Vai ficar nisso? Eu vi brigas intensas do meu pai com a minha mãe, mais da minha mãe com o meu pai. Eu fui um instrumento que Deus usou para o meu pai não matar minha irmã. Pouco depois, eu fui um instrumento que o diabo usou para pegar uma arma e dizer, eu vou matar minha irmã. Não matei porque a minha mãe entra na frente. Então eu não sou um privilegiado emocional, não. Eu sou talvez muito pior do que muita coisa que aconteceu com você. E estou aqui. Porque se eu não tivesse ressignificado a minha história, irmão, eu já teria morrido. Dado ao que eu fazia, as porcarias que eu ingeria, os ambientes que eu estava. Mas eu quebrei o padrão da mentira. Eu quebrei o padrão da impossibilidade humana. E eu entendi que há um propósito de Deus, porque aí eu vejo como Davi, ele pode escrever o Salmo 139. Ah, Senhor, de maneira assombrosa o Senhor me fez. E como eu fui entretecido dentro do Senhor. E ele diz, ainda quando eu não tinha forma alguma no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito a minha história. Aí o diabo vem e coloca uma borracha na nossa mão. E a gente apaga o que Deus escreveu.
E Deus diz, agora escreve a sua história. Faça as suas escolhas. Você é jovem, você tem que viver. Viva a sua vida. E nós nos entregamos a prazeres. Esses dias eu vi uma menininha que estava conosco aqui. Várias vezes discipulei que ela me chamou. Menina jovem, 15, 16 anos. Uma filhinha. Um filhinho. Filho. Aí sumiu. Aí um dia encontrei na rua. Encostei, né? Sou meio doido. Encostei do lado. Falei, cadê você? Ela falou, pastor, aconteceu tanta coisa. Mas hoje, era dia de culto. Hoje eu vou no culto. Cadê que veio? Mas arrumou um namoradinho. E não tem nada a ver em arrumar um namoradinho. Mas quer saber? Com 15 anos já teve um filho. E filho é herança do Senhor. O que eu estou falando é que às vezes nós estamos fora do tempo. Achando que o nosso tempo é o que vai ser melhor para nós. Estamos fora do tempo de Deus. E perdemos muita coisa. A menina com 15, 16 anos, com o filho, volta a ser herança de Deus. Mas não poderia ter sido depois, dentro de uma estrutura montada? E essa menina, numa das conversas, ela me disse, a minha mãe me tocou de casa e me mandou morar com a minha avó, porque ela agora tem um outro namorado. Padrões familiares destruídos, eles vão gerando padrões familiares destruídos, até que alguém rompa esse ciclo. Talvez você seja a pessoa indicada para romper o ciclo da dor da sua casa, da incerteza na sua casa. Padrões que estão se reproduzindo, talvez chegue assim, chega. Mas é necessário que você decida. Digo para o seu irmão, é necessário que você decida. Mateus 14. Agora que eu vou abrir a Bíblia, né? Vamos dizer que eu sou herético. Falei, nem abri a Bíblia. Mas fica tranquilo, eu não vou começar a pregar agora, tá? Eu já preguei bastante. Mateus 4, né? 18. 4, eu falei? É 4. 4, 18 a 20. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, perdão, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, era o ofício deles. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Diga comigo, imediatamente. Para que padrões malignos sejam quebrados, irmão, é agora. Não dá mais tempo. Não. É uma decisão que precisa ser tomada rapidamente. Para que as coisas andem, é necessária essa decisão. Uma decisão de arrepender-se, uma decisão de mudar de direção, de caminho. Uma decisão de aceitar que às vezes você nem sempre está certo, às vezes você está errado. A decisão de entender que você precisa mais de ajuda do que ajudar alguém. Porque alguém que não está curado não consegue curar alguém. Alguém que não foi restabelecido não vai restabelecer ninguém, não. E aí cabe a mim e a você entender a importância dessa proposta. Romper com esses padrões tem mais a ver comigo do que com os outros. Ser curado tem mais a ver com eu perdoar do que esperar que alguém venha pedir perdão. Ter uma vida abençoada tem mais a ver com as minhas decisões do que esperar que alguém faça alguma coisa por mim. Pastor, eu não tive oportunidade. Depende, quais foram as oportunidades que você não teve, o que você julga como aquilo que você não conseguiu produzir. Não erga sua mão, mas olha só. Às vezes nós olhamos e caímos na crise de um cara chamado Asaf.
Salmo 73. A Bíblia diz que ele fala assim: o Senhor é muito bom para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Eu tive inveja daqueles que não servem ao Senhor. Eu tive inveja daqueles que não têm aliança com o Senhor. Eu tive inveja daqueles que não estão nem aí para o Senhor. E ele começa dizendo assim: quer saber? Nós somos afligidos todo dia. O sol queima a nossa moleira. Eles não. E ele diz: eles têm o Senhor na sua boca, mas longe do seu coração. Esse cara estava em crise porque ele desejou a prosperidade dos ímpios. E ele chega a dizer assim: em vão eu purifiquei meu coração, em vão eu me converti, em vão eu coloquei Jesus como Senhor na minha vida. Ele estava numa crise tão grande. E se você for estudar sobre esse cara, ele era o diretor de música dos levitas. Crônicas, você vai ver que ele tinha mais de 20 mil pessoas debaixo dele. Você imagina o strike que seria se esse cara realmente caísse? Você consegue imaginar? Eu costumo dizer que o nosso chamado não é individual, é coletivo. Você consegue imaginar o strike de pessoas atrás de nós se nós cairmos? Você consegue imaginar o estrago numa igreja quando um líder, ele cai? Não, pastor, eu sou o bom. É, irmão, então vai ler Coríntios que diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Fortaleça as suas áreas fracas. Aí esse cara chamado Asaf, ele chega um momento que diz assim, ó, até que eu entrei no santuário, até que eu entendi que as visões naturais me corrompem, eu comecei a enxergar espiritualmente. O cansaço natural corrompe, a mente natural corrompe. Ele diz, eu estava como um animal embrutecido, e eu não conseguia pensar direito. Esses padrões, esses modelos nocivos, eles não batem dizendo eu posso entrar. Não, eles arrombam a porta. Eles só esperam o dia que você não está muito legal, o dia que você está cheio de questionamento, e eles começam a entrar muito sutilmente, ardilosamente. E Paulo, falando da igreja de Corinto, ele fala assim: eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva lá atrás, ela engane vocês. Está falando para a igreja de Corinto. Não é porque você fala aleluia que você é espiritual. Não é porque você traz sua contribuição financeira, isso não faz você espiritual. Não é porque você é assíduo, você é espiritual. Mas quando a sua mente, ela se permite ser um lugar para Deus, então a nossa visão, ela muda. Então tem padrões que precisam ser quebrados. Aquelas imagens, é muito bom você ir numa festa e você ir bonito, não é? Claro que é. A gente arrisca, né? Até brinco com os meninos, quando vai tirar foto, me avisa que eu preciso encolher. Não me pega de lado, né? É muito bom você sair bem na foto, irmãos. Aquelas imagens, é muito bom sair bem na foto, mas e no espelho, quem é você? Sem nada, quem é você? Você e Deus, quem é você? Porque tem coisas que as pessoas não notam se você não abrir seu coração. Teve um dia que você não reparou, irmãos, mas eu vim para o culto e eu usava sapato social. Quando eu cheguei em casa, que eu descobri que eu estava com um pé de cada sapato. Verdade, eles eram parecidos. O tempo que eu usava roupa de crente, calça de tergal, é tergal que chama, né? Sapato preto. De repente eu sentei e olhei, meu Deus, estou com um sapato de cada um. Tem coisas que as pessoas não notam. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Quem é você diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Quais são os padrões que nós maquiamos para apresentar às pessoas, mas que eles sucumbem diante da grandeza e santidade de Deus? Quais são os traumas que você carrega, que ainda você consegue dizer, não, você tem que ser livre disso, mas você não foi ainda? Quais são os problemas que você diz, não quero nem lembrar,
E você esquece que tem um versículo que diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ainda que você lembre da dor, mas há uma memória de esperança. E é esse padrão que tem que ser estabelecido ou reestabelecido na sua vida. E alguns precisam ser implodidos. Fique em pé em nome de Jesus.